estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez o episódio é sobre o futuro da robótica no Brasil. Os robôs têm futuro no Brasil? O Brasil consegue desenvolver robôs? E para falar sobre isso, estou aqui com Alexandre da Silva Simões, que eu conheci quando coordenava a área de robótica na Campus Party Brasil, de 2007 a 2010. E muito obrigado por você estar aqui, Alexandre. O Alexandre é um dos principais pesquisadores de robótica no Brasil, livre docência em robótica e inteligência artificial pela Unesp. Ele conseguiu isso em 2015. Ele foi presidente e fundador da RoboCup Brasil. E eu agradeço muito a sua presença aqui. E para não perder muito tempo, eu já te pergunto, Alexandre, existe robótica sem redes neurais hoje, artificiais? Existe robótica sem aprendizado de máquina, aprendizado profundo? Sérgio, antes de mais nada, é uma honra, né, estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, tá? Prazer revê-lo. Valeu. E vamos direto ao ponto, né? Existe robótica sem machine learning? Hoje, penso que não, tá? Mas acho que vale a pena a gente contar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, sobre o porquê, né? Então, assim, para eu contextualizar, a robótica, ela não surge já com esse paradigma que a gente hoje pode associar às redes neurais ou ao aprendizado. Ela surgiu com um paradigma da robótica, da IA, que a gente poderia chamar de paradigma simbólico. Então, na essência, esse paradigma diz o seguinte, que a manipulação de símbolos físicos teria as condições necessárias e suficientes para criar ou emular um comportamento que a gente poderia chamar de comportamento inteligente. Então, a robótica ela surge naquilo que a gente chama de mundo dos blocos, né? A gente pegava lá um robô, colocava numa sala, e a programação que se tinha à época era do tipo, olha, existe um bloquinho a 2 metros à sua esquerda, existe uma parede, né, a 3 metros à direita. E, então, eram declarações, né, como a gente diria, de conhecimento, né? Sim. E declarações de manipulação dessas informações. Então, olha, se você bater numa parede, você vai dar marcha ré. Se você atravessar uma porta, você chega em outra sala. Então, com esse conhecimento e com essas regras, eu ficava fazendo o quê? Manipulando essas informações e tirando conclusões sobre aquilo que eu poderia fazer. Então, a robótica começa com essa abordagem, né? E essa abordagem literalmente bate na parede no final ali da década de 70, início de 80, por quê? O volume de dados que se acumula com esse paradigma é grande demais, né? Então, eu começo a ter necessidade de grandes volumes de unidades de armazenamento, né, HD, sei lá, memória, né? E o tempo de manipulação, quando eu tenho cada vez mais conhecimento, cada vez eu preciso de mais tempo para manipular esse conhecimento. Então, o conhecimento e o tempo para manipular ele sobem exponencialmente. Isso acaba sendo inviável para aplicações em tempo real. Então, por exemplo, isso funciona muito bem para um jogo de xadrez. O Deep Blue usa esse tipo de estratégia, tá? Mas, ainda assim, né, mesmo com o Deep Blue, né, a grande, digamos, a grande inovação do Deep Blue foi hardware, né? Essencialmente hardware. Mas para sistemas críticos em tempo real, como é o caso da robótica, o robô não pode ficar parado esperando, tem um buraco na minha frente, devo desviar ou não devo? Não dá tempo, né? Então, para esses sistemas críticos, esse paradigma não prosperou. E aí surge com força, né, com a primeira onda das redes neurais ali na década de 80, né? Já se mostrou que dava para fazer uma série de coisas, mas realmente aí com Deep Learning, isso tem uma nova revisitação, né? Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer que quando você usa essa rede neural hoje, você usa um conjunto de dados captados para treinar o robô, para treinar o seu algoritmo. Poderia falar isso. Esses dados, depois, eu posso limpar, porque eles viraram o modelo. É isso? É isso. No paradigma das redes neurais, onde é que está esse conhecimento que antes era declarado, né? Ele está nos pesos sinápticos dos neurônios. Ah, tá. Né?
Então, uma vez que eu peguei o conjunto de imagens mais complicado do mundo, que tem lá todas as caras do Sérgio Amadeu, todas as caras do Alexandre, treinei tudo. O que é o conhecimento? O conhecimento é pesos de neurônios. Então, em volume, o conhecimento não cresce. Ele cresce em refinamento, né? Que está expresso, na verdade, em números de ponto flutuante dentro do nosso programa. E assim, aí eu queria colocar um outro aspecto, que é o seguinte: dentro da robótica, mesmo apenas os sistemas baseados em deep learning ainda não deram aquele grande boom, né, que a gente teve em outras áreas, né? Por exemplo, reconhecimento de imagem teve um boom assustador, né? Sim. A robótica teve um impulsionamento forte, né, desses algoritmos, mas ainda não chegamos no ponto que a gente gostaria. Ainda não tem robô humanoide dentro da casa da gente fazendo, né, a Rose dos Jetsons ainda não chegou para limpar a casa. Então, na robótica, tem que ser procurado combinar esses algoritmos neurais, etc., com outros paradigmas. E aí, por exemplo, gostaria de citar dois aqui, por exemplo, que são dois com os quais eu tenho trabalhado e que eu aposto bastante. O primeiro, o aprendizado por reforço, né? Então, vamos lá, a essência do aprendizado por reforço, né? A criança vai lá, coloca a mão no fogo, aquilo dói, ela não faz mais aquilo. Então, reforço negativo. Você está sentado no sofá assistindo futebol, seu irmãozinho menor traz cerveja para você dá um chocolate para que ele faça mais disso. Então, reforço positivo. Então, através de reforços positivos ou negativos do ambiente, é possível a gente ter um comportamento também inteligente, ou aquilo que a gente chama de comportamento inteligente. Então, na robótica, a robótica é essencialmente física, né? Existe um ambiente que é capaz de me dar esse tipo de reforço. Então, vamos pensar num robô bípede, por exemplo. O robô bípede, se ele fez uma coisa, ele inventou lá uma forma de se mover e caiu no chão, é muito óbvio que você fala assim, não faça mais isso foi ruim, né? Você tem como medir a qualidade daquele movimento. E se ele ficou, na primeira vez, 2 segundos de pé, na segunda 4, na outra 1 minuto de pé, é muito fácil de você quantificar, olha, isso está melhorando. Então, a associação desse paradigma, né, que é o aprendizado por reforço, com paradigmas neurais, então, por exemplo, uma abordagem que a gente tem investigado muito recentemente é o Deep Reinforcement Learning, né, associação de Deep Learning com reforço. É uma abordagem que, para a robótica, tem se mostrado bastante positiva. Então, aí a gente tem aspectos que envolvem, por exemplo, nos robôs bípedes, né, questões todas relacionadas a equilíbrio, mas também informação multimodal. Tá? Então, informação do que a câmera do robô está vendo, do que o giroscópio está vendo, do que o acelerômetro está vendo, né? Porque pequenas variações, por exemplo, de movimento aparecem em vários desses sensores, né, de alguma forma. Então, a combinação disso tudo nesse pacote tem se mostrado interessante, né? Tem dado uns resultados que a gente não tinha com outras abordagens. Outro paradigma que eu acho assim, bastante promissor são sistemas cognitivos. Então, assim, eu coloquei aqui a IA simbólica, né, as redes neurais, mas eu tenho a possibilidade de combinar, de pegar da prateleira diversos desses algoritmos, porque, no fundo, né, a inteligência artificial é uma coleção de centenas, talvez milhares de algoritmos, né, que servem para fazer coisas que programação convencional não consegue obter de alguma forma, né? Então, eu posso pegar diversas dessas abordagens e empacotar em um sistema que a gente poderia, se ele tiver alguns requisitos, chamar de sistema cognitivo. Então, um exemplo que eu gosto muito é assim, se eu te fizer uma pergunta, né, tipo, Sérgio, você já andou de bicicleta? Né? Imediatamente, na sua cabeça, passam imagens. Olha, eu aprendi a andar de bicicleta, eu estava na casa da minha avó, quando eu caí no chão, uma vez eu ralei o joelho, putz, doeu. Sim. Você traz consigo, você traz uma série de bagagens, né? De episódios, de conceitos, né? De procedimentos. Se eu te perguntar como faz para andar de bicicleta, talvez você nem consiga me explicar, né? Mas você sabe mexer as pernas de uma forma que você não cai da bicicleta, né?
Então, existe também a questão procedimental, de aprender um procedimento que não necessariamente é explicado. Então, é possível, hoje, tem se investigado bastante como empacotar todo esse conhecimento nesse sistema cognitivo. Então, um sistema cognitivo é dotado de memórias de diferentes naturezas, né? Por exemplo, memória semântica, que é aquela responsável por organizar conhecimento que a gente juntou ao longo do tempo. Uhum. Então, por exemplo, a primeira, se eu já conhecia, assim, minha casa tinha um gato, Uhum. né? E depois eu fui no zoológico e vi sei lá, um felino, um leopardo, qualquer coisa desse Sim. tipo. Pode ser que num primeiro momento eu tivesse associado e falado, isso é um gatão, né? E depois, a hora que eu descobri que um desses caras come no potinho em casa e o outro me come, talvez eu tenha decidido separar esse conhecimento em dois elementos diferentes. Então, essa memória que guarda conhecimentos, ela é dinâmica, ela vai dividindo, ela vai organizando o conhecimento do meu sistema à medida que ele vai evoluindo. Mas o sistema não tem, né, só essa memória semântica, ele tem memória que guarda episódios da minha vida, por exemplo, às vezes que eu caí de bicicleta, né? Sim. Esses episódios têm importâncias diferentes, né? Certamente o seu primeiro beijo não tem a mesma importância na sua memória que o jornal que você leu anteontem para ver o resultado do jogo de futebol, né? Então, existe uma componente emocional que também está embutida nas minhas memórias. Existe a memória sensorial. Quando eu falei da queda de bicicleta, que você ralou o joelho, provavelmente Dói. aquilo tem até doído em você, exatamente. Você tem uma memória sensorial. Então, hoje se investiga muito como empacotar isso em sistemas, né, que tem memória, curiosidade, capacidade de tomada de decisão, raciocínio simbólico, como aquele, né? Eu posso deixar um raciocínio simbólico rodando, né, em paralelo, sem ser essa a minha principal atividade, mas eventualmente durante a noite, por exemplo, mesmo, né, no sistema computacional, né, poderia traduzir assim, no momento em que o sistema não está em pleno uso, em que eu tenho recurso computacional disponível, eu posso ir processando certas coisas, né? E aí também embutidos reconhecimentos de padrões, etc. Então, assim, esses sistemas cognitivos são algo que parece muito promissor, nos parece muito promissor, né? Mas vem Tão cá, André. promissor, tão Sim. promissor, Sérgio, só para complementar, que, Sim. por exemplo, nós fundamos na Unicamp, no ano passado, um hub de arquiteturas cognitivas. Isso Interessante. é um prédio essencialmente dedicado ao estudo desse tipo de paradigma, tamanha importância que a gente está dando para esse tipo de sistema. E a minha pergunta era isso. O problema que eu aqui estou percebendo é como você aciona o paradigma que tem que entrar, ou o algoritmo que tem que entrar em operação naquele momento. Esse, Então, esse gerenciamento não seria a inteligência? A própria inteligência não seria esse gerenciamento do que é quando você tem a parte sensorial, quando você tem a parte cognitiva, simbólica, não é isso? alguns autores definem exatamente o aprendizado nesse sistema como a capacidade de gerir tudo isso, a emergência, né, como se chama, a emergência de comportamentos a partir disso tudo. Então, assim, todos os sistemas podem e devem, na maioria das abordagens, estar rodando em paralelo, né? Então, em algum momento, um deles grita mais, o outro grita menos, e aí eu tenho sistemas que têm que ponderar isso tudo e falar, bom, tá bom, eu gritei aqui que tem um felino na minha frente, é melhor eu ter mais curiosidade, porque eu nunca vi esse bicho, ou é melhor eu sair correndo, porque eu acho que ele pode me comer. Então, eu tenho que, com base nisso tudo, tomar a decisão, né, do que fazer. E essa ponderação faz parte do algoritmo de inteligência também. Interessante. E, bom, deixa eu entrar no ponto aqui. Nós, aqui no Brasil, temos, você está até nos dando uma notícia aqui, para quem não é da área, que você participa de um esforço, né, do que você chamou de trabalho na robótica a partir de arquiteturas cognitivas, né? Como que é a robótica no Brasil? Ela é importante? Ela tem muitos centros de pesquisa? O que está acontecendo no Brasil com a robótica, Alexandre? Olha, eu classifico da seguinte forma: há centros de pesquisa de excelência no Brasil, de padrão mundial.
sim. Pesquisadores assim de altíssimo gabarito, com passagens né, pelas mais renomadas aí, universidades do exterior, etc. Mas isso contrasta muito com o nosso país em vários quesitos, né? O primeiro deles é qual é a produção de robôs pelas indústrias nacionais? É baixíssima. O Brasil é um importador de robô, né? Então, isso contrasta bastante, né? Entendi. A gente tem produção de conhecimento, mas essa produção de conhecimento não chegou à produção de itens de consumo, né? Nem mesmo de itens que possam diretamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, isso eu acho uma grande uma grande oportunidade perdida, porque essa onda ela está vindo, né? Ela já está vindo há algumas décadas em aspectos diferentes. A gente teve toda a industrialização, né? Toda a robotização da indústria, né? E agora a gente está migrando para outras áreas que são ondas, né? São ondas de oportunidade, né? Sim. Então, eu acho que, assim, em termos de conhecimento, nós estamos equiparados aos melhores centros do mundo, né? Mas ainda não temos a capacidade produtiva. Na verdade, é porque aqui, aí você está colocando um problema que era o problema da industrialização no início do século XX, né? As empresas, na verdade, aquele que tinha acúmulo de capital não apostava na indústria no Brasil, apostou no campo, nos bancos, e quem teve que industrializar é o Estado. Tem espaço para uso de robótica no setor público, e aí esse desenvolvimento ser feito pelo próprio setor público, ou esse arranjo público, universidade, setor, é meio inviável? Não, eu acho ele totalmente viável, e o Brasil, em boa medida, depende dessas tecnologias. Então, assim, vamos pensar, a Petrobras. Quanto a Petrobras tem a ganhar com o robô? Putz, é um absurdo o volume de coisas que se pode fazer com robô aquático, aéreo, terrestre, né, em plataforma. Quer dizer, o sonho de qualquer um que tenha plataformas em alto mar é ter aquilo automatizado. É muito melhor eu ter robôs e gerir isso a partir Sim. de um centro externo do que fazer o traslado das pessoas, né, para alto mar. Então, assim, eu peguei só um exemplo, né? Tá, tudo bem. Mas eu acho muito viável e existem vislumbres dessa cooperação forte, né? Petrobras, empresas, universidades, por exemplo, e coisas desse tipo. Mas isso teria que virar uma política. Entendi. Mas, por exemplo, porque hoje no neoliberalismo não pode, né? O Estado não pode fazer nada que seja de desenvolvimento. Mas isso é uma doutrina neoliberal. Agora, vou te dar um exemplo. Você acredita, quer dizer, um robô para varrição de rua, que possa ser parte de um consórcio de municípios, universidades, e que consiga escalar a produção disso? Porque também tem um outro primado em economia, que é um paradigma, né? A única coisa que pode produzir em escala são as firmas. Mas nem vou entrar nessa discussão aqui. Mas um arranjo de prefeituras para fazer um robô de varrição de rua, esse robô de varrição de rua existe no mundo, pode existir no Brasil, mesmo que não exista no mundo, o que você acha? Estou dando um exemplo. Então, olha, por exemplo, a questão de varreção, ainda não chegamos ao ponto de ter uma tecnologia de um robô bípede, né, que seria um humanoide ali para fazer Sim, um isso, humanoide. mas você tem essas tecnologias incorporadas a carros, por exemplo, né? Existem equipamentos de grande porte que fazem varreção, lavam a rua, que mudam aqueles cones que a gente vê as pessoas colocando ali na rua. Os carros fazem aquilo automaticamente. Então, assim, tem muito espaço para esse tipo de automação de serviço que é de interesse público, né? Então, isso, a meu ver, já deveria ser política pública há décadas, né? Entendi. Mas continuamos patinando, né? Então, na verdade, não existe uma política pública de robótica no Brasil. Eu entendo que não existe. Se aprovaram na Câmara algumas diretrizes, algumas coisas nos últimos tempos, mas nada que norteie aquilo que a gente entende como uma política.
Na verdade, política pública significa não só regulamentação, né? Significa a aplicação de recursos num plano pode ser de curto, médio, longo prazo. Isso, eu vi uma estratégia de inteligência artificial do Brasil, não sei se você chegou a ver, ela é Sim, uma coisa, um documento genérico que genérico. traz problemas, mas não dá soluções. Um dos problemas é o armazenamento de dados que talvez não seja só para robótica, mas para outras áreas, né? Porque hoje o mundo está armazenando dados de uma maneira absurda, né? Principalmente as empresas, plataformas, porque ela quer extrair Sim. padrões de dados. E você, a hora de falar do robô, você deu um toque interessante, né? Um robô não pode carregar uma capacidade de dados muito grande, mas também não seria muito duro se ele dependesse de dados, puxar dados de uma rede, ele não conseguiria ter uma performance boa, né? Então vocês têm que ter outros paradigmas. Mas não é isso que está acontecendo em outras áreas da economia, né? Você vê, essas empresas estão, Google, Facebook e tantas outras estão com IBM coletando dados o tempo todo, né? Então, é numa outra área, isso não serve para robótica, né? Olha, depende muito da forma como a gente analisa, né? Porque, assim, um robô dentro das residências, ele teria capacidade de adquirir outro tipo de dados, né? Sobre o cotidiano das pessoas, que, né? Mesmo quando a gente não está na frente do computador ou carregando dispositivo móvel. Então, ele representa também, né, um potencial de aquisição de dados e armazenamento de dados de outra natureza. Mas que você tocou num ponto que eu quero tratar. Por exemplo, eu não uso esse robô inteligente que coleta dados e passa para a Amazon. Porque eu não poderia ter um robô inteligente que não passasse dados e violasse a minha privacidade. Ele teria que ser, por exemplo, um robô não conectado à internet, como Isso, é isso que eu estou uma falando. urna eletrônica, né? Uma urna eletrônica. Sim, Ele não mas está conectado. ele não pode ter um modelo, um conjunto de modelos e pesos que ele já foi treinado previamente em algum momento, e aí ele só vai adequando a sua condução dentro de uma casa, sem ter que. Então, E aí? isso, em tese, é possível, né? É claro que as ferramentas que se tem hoje online, elas são muito sedutoras, né? E elas melhoram a cada dia, então, óbvio que você fica com uma tentação muito grande a estar fortemente conectado, né, a essas plataformas para pegar o que há de mais novo, né? Mas, em tese, seria possível, se o robô tiver a capacidade de aprendizado, né, com esses sistemas cognitivos, né, nós tivemos um estudo bastante interessante do que a gente chama de bootstrap conditions for intelligence. Então, assim, o que seria o conjunto mínimo de coisas que eu teria que ter num aparato para que, a partir daí, ele Se adquirisse a desenvolva. capacidade de se desenvolver, né? Então, isso está sendo estudado hoje por uma área que se chama Dev Robotics, né? O Developmental Robotics, Aham. que está preocupada com isso. O que é o mínimo que eu preciso ter para, a partir dali, né, esse robô, digamos, se adaptar ao cotidiano de uma casa ou num contexto qualquer onde ele estiver. Quer dizer, porque por enquanto, então, eu tenho que entregar a arquitetura de como está minha mesa, meu sofá, a visão da minha casa, tudo para um robô da Amazon, que além de ter dados do cidadão fora de casa, agora ele vai ter dados do cidadão dentro de casa. É E complicado. capacidade de atuar dentro da sua casa segundo critérios que não são só seus. Isso é E que bastante, né? é Aí curioso. a gente entra até na seara da literatura. Aí temos que olhar o que Isaac Asimov já falou sobre isso. E ele já falou bastante sobre isso. Ô, Alexandre, como a gente teve muito problema de conexão hoje, esse episódio, a gente vai ter que voltar a conversar sobre um outro aspecto de inteligência artificial. A gente vai ter que terminar rapidamente aqui nosso episódio e o pessoal vai ficar a pé da vida, porque tem um monte de questões que eles vão querer saber. Mas eu queria, antes de terminar, perguntar um negócio assim para você. Essa ideia de um robô como você lembrou o Asimov, aí veio na minha cabeça, um robô que toma decisões por si mesmo, que sabe se situar e sabe onde ele está colocado, tem uma certa consciência de si. Nós estamos muito longe disso, não é?
Então, eu diria assim, não temos nenhum sistema que faça isso hoje, né? Mas o quão longe a gente está é muito discutível, porque a IA ela é feita de sobressaltos, né? As redes neurais ficaram 20 anos paradas e um algoritmo fez VU, né? Então, a pergunta é assim, será que o sistema cognitivo, por exemplo, não pode fazer boom e daqui a pouco, né, a gente transitar para esse tipo de sistema? É possível. Assim, eu gosto muito de dar o exemplo da RoboCup, né? O que é a RoboCup? A RoboCup é o análogo da FIFA na robótica, né? Sim. É uma instituição, fora, ela não tem dinheiro nenhum, então não é análoga nesse sentido, mas ela tenta padronizar plataformas, e o futebol de robôs é uma das vitrines, né? Para que a gente possa avaliar se a robótica está melhorando, né? Ou não. Porque, assim, como é que eu comparo sistemas com hardware diferente, com software diferente, em atividades diferentes? Eu não tenho, né, nenhum poder de comparação. Então, assim, ela nasceu, por exemplo, com um propósito que era, até 2050, ter uma seleção de futebol de robôs humanoides que ganhasse a seleção humana campeã do mundo da FIFA. Né? Então, assim, e aí você pode dizer, olha, são paradigmas, né? Pô, loucura, viagem, né? Tá, mas vamos lembrar o seguinte, os sistemas de xadrez, por exemplo, né, em algumas décadas, eles passaram de ridículo a bater o campeão do mundo. Né, Claro. Primeiro passaram a competitivos em uma escala pequena, depois competitivos em larga escala, e depois bater o campeão do mundo. Claro. Né, e se você pegar os jogos de futebol, de robô, desde que a RoboCup foi criada, você nota a mesma evolução. Primeiro você tinha os robôs que não conseguiam nem saber para que lado era o gol. Depois você já tinha robôs que mecanicamente conseguiam se orientar muito bem, com rodas. Depois você já tem, né, a RoboCup ela faz todo ano, depois da RoboCup, a última atividade dela é um jogo de futebol de robôs humanos versus robôs. Né? E a gente trouxe a RoboCup Mundial, a gente trouxe para o Brasil pela primeira vez em 2014, associado a um evento oficial da Copa do Mundo. Né? Um evento com parceria do governo da Paraíba, na época, e do Ministério do Esporte. E foi a primeira vez na história da RoboCup em que nós tivemos um empate entre os humanos e os robôs, foi no Brasil. Ok, não eram, assim, os humanos que jogavam futebol lá eram os trustees da RoboCup, então, assim, eram Mas eles não perderam ótimos de engenheiros. 7-1, eles não perderam de 7-1. Então, assim, não eram os melhores humanos do mundo na tarefa de futebol, mas foi a primeira vez que teve empate, esse vídeo está disponível aí na internet. Legal. Então, assim, tivemos um empate com engenheiros jogando futebol. Daqui a pouco nós vamos ter os primeiros profissionais jogando com robôs. Então, assim, o paradigma ele vai evoluindo. Né? O Alan Turing, já nas suas primeiras elucubrações, né, sobre o futuro daquela inteligência, já vislumbrava exatamente isso. Né? As máquinas nunca poderão fazer X. E X vai adquirindo paradigmas, olhares diferentes ao longo do tempo, e a máquina vai superando. As máquinas nunca poderiam voaram. As máquinas nunca poderiam bater um humano em alguma atividade humana, bateram. Então, as implicações disso assustam, então a gente fica muito relutante, né, num primeiro momento, mas eu defendo que isso vai acontecer em algum momento. Muito legal. Alexandre, obrigado aí pela sua participação. Você vê, a gente abriu um caminho que a gente vai ter que conversar de novo. Nós estamos na véspera de uma eleição histórica onde nós estamos enfrentando o fascismo no Brasil, então as coisas estão muito corridas e eu agradeço mesmo estando nesse momento duro, você ter vindo aqui falar com a gente. Pô, muito obrigado aí e diga a sua palavra final aqui. Não, só quero super agradecer, Sérgio, e quero dizer que é uma honra estar participando aqui. Tá? Você sempre foi um dos profissionais que eu mais admirei e continuo admirando e seguindo o teu trabalho ao longo do tempo. E eu tenho fé, né? As universidades, você sabe muito bem o quanto elas sofreram nos últimos anos, né? Com autoritarismo, com o fascismo. Então, seria um paradoxo eu estudar inteligência artificial e não me manifestar com relação à liberdade, né, que a gente precisa dentro do ambiente brasileiro e da vida social. Então, é uma honra estar aqui e desejo sucesso a todos nós aí nas próximas semanas.
Também. Tchau aí. Um abraço para todas e todos e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Dá um clique aí, siga a gente e vamos lá. Bye, bye.